Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Campo e Mulher. Eu sou Larissa Bar. E eu sou a Elisabetinho. Nós somos apresentadoras deste projeto, que ele é vinculado ao jornal Terra e Campo, Cerealista Bar e Betim Agro. Então hoje eu quero aqui dar as boas-vindas à Graciela, nossa convidada. Muito obrigada por tu ter aceitado esse convite, por tu vir até aqui ao estúdio, né, gravar com nós e poder compartilhar um pouquinho mais da tua vida pessoal e profissional e também, né, trazer aí inspirações aí para as mulheres que estão nos assistindo. A gente super agradece ter vindo aqui. Com certeza vai ser muito inspiradora essa nossa conversa. Seja bem-vindo. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite, por estar aqui. Dando um oi pro pessoal que está nos assistindo também. Eu me chamo Graciela, né? Tô bem ansiosa para essa nossa conversa. Eu acho que vai ser muito legal. Tanto para mim, que nunca participei de um podcast, então para mim vai ser bem legal a experiência e acredito que eu possa estar aqui para contribuir com alguma coisa e também para trocar uma ideia com vocês. Com certeza, tu sabe que quando surgiu o teu nome que a gente comentou em conversar contigo, eu disse, não, ela não pode ficar de fora, porque eu sempre digo assim que eu tenho muito orgulho assim de poder estar próximo de ti, da gente ter uma relação boa, que hoje tu atua no Sicredi, né, mas através do Sicredi tu teve muitas amizades fora do banco também, que tu leva sempre junto contigo, e a gente tem uma relação muito boa, e eu queria muito que tu compartilhasse a tua história aqui com nós. Então conta pra nós quem é a Graciela. Graciela na vida pessoal, pra depois a gente ir pro profissional. Bom, eu sou daqui de Canguçu, né? A minha família é daqui, os meus avós são agricultores e sempre moraram aqui. Na verdade, eles nasceram no interior de São Lourenço, vieram para o interior de Canguçu. Os meus tios e a minha mãe também nasceram aqui. E a minha vida toda é relacionada a Canguçu. Então, eu sempre tive esse link com o agronegócio desde sempre. Não é por acaso que hoje eu trabalho no Sicredi com agronegócio, porque é uma coisa que veio da minha família mesmo. O meu avô, ele era agricultor, depois que ele veio para a cidade, ele virou mecânico de máquina agrícola, ele teve uma carreira dentro da Betim, muitos anos, muitos anos, ele trabalhou na Betim. Qual era o nome do teu avô? Adão Bigode. Ai, tu é neta da Adão Bigode. Não acredito, Graciela. Sim. Ai, que legal. Sim. Não sabia disso. Que legal. Aí, mas assim, ó, eu cresci em volta disso. Porque aí, quando eu nasci, o meu avô era mecânico na Betim. A minha mãe morava com os meus avós. E eu cresci na oficina do meu avô. A minha avó tinha a hortinha dela, então eu tava sempre fazendo alguma coisa com ela. Essa é a minha história de vida, assim, de infância. Era isso. Meu avô ia pra fora, dava assistência nos tratores. Hoje eu visito produtores rurais no interior. E eu fico com aquele pensamento assim, pá, parece que eu já vim aqui. Parece que eu já tive aqui. Parece que eu já tive aqui. E muitas vezes eu chego em casa, troco uma ideia com o vô e o vô, claro, eu ia lá no fulano. Claro, muito no sentido assim, hoje eu às vezes visito netos de produtores que o meu vô dava assistência nos tratores. Então, tem essa história de sucessão dentro da família, o que é muito interessante também. Legal isso é muito toda, legal. Né? E o meu tio também foi para esse lado. O meu tio é vendedor de máquinas, trabalha hoje na Alvorada, com a John Deere. Então, é todo um vínculo que eu tenho. A família, pela parte da minha avó, reside no interior ainda, são produtores de fumo e de soja. Então, tudo... É uma coisa que eu gosto muito, eu me identifico muito. E aí, quando a Larissa me convidou, tu também me convidou, Elisa, para participar aqui com vocês, eu achei muito legal. Porque, assim, eu vejo que a mulher, ela sempre foi importante dentro do processo, tanto qualquer processo vinculado ao agronegócio, seja a própria produção, quanto a parte da indústria, quanto a parte de atendimento, de serviços. E a gente, como mulher, a gente está buscando cada vez mais o nosso protagonismo dentro disso. Então, é muito interessante a gente poder ter um espaço para poder conversar, para que a gente possa ouvir as outras mulheres, para que a gente possa falar. Então, eu acho muito legal essa ideia. Vocês têm super o meu apoio. E fiquei muito feliz mesmo. E aí, trazendo assim mais um pouco da minha vida, essa é a minha trajetória. Então, eu comecei a estudar, fui para a faculdade e eu achava muito legal o trabalho do Sicredi. Por quê? Eu digo do Sicredi porque a minha avó,
ela era aposentada e ela recebia no Sicredi. E eu ia com ela e eu adorava ir porque eu gostava de tomar o cafezinho do Sicredi. Quando era no prédio, que hoje até o Sicredi está praticamente do lado hoje. Antes ele era... Quando o Sicredi veio para Canguçu, era ali. A primeira agência do Sicredi. A primeira agência. Isso aí, que era um pouco abaixo de onde é o Sicredi hoje. A importância do cafezinho, viu? A importância do cafezinho. E eu adorava, assim, eu achava muito, muito legal ir lá com a minha avó, eu gostava de ver. E quando eu fui para a faculdade... eu tive influência de um professor de física, porque eu era muito boa em matemática e física, e aí eu falei para ele, eu vou fazer administração. E ele falou, olha, quem sabe economia combina um pouco mais contigo. Fui eu para economia. Quase perdi os cabelos, mas consegui me formar. E aí acabou dando certo, porque eu consegui entrar como estagiária no Sicredi. E aí, desde que eu entrei como estagiária no Sicredi, eu sempre fui para esse lado do agro. Trabalhei alguns anos... na parte administrativa, e hoje eu estou na função de atendente ali da agência. Eu sou gerente de conta, na verdade, eu atendo alguns produtores rurais da carteira do agro. Foi o que me proporcionou conhecer vocês, então foi bem legal. É uma cultura que tu gosta bastante, né? O agro, assim, tá inserido em vários pontos da tua vida, né? Tanto pessoal quanto profissional. E hoje eu acredito que tu te envolva bastante também com o pessoal do interior. E isso aí te traz muito conhecimento. Acredito que tu aprenda junto com eles muitas coisas, né? Então, é muito bacana, assim, ver, porque tu realmente te joga no teu serviço e tu gosta do que faz. E a gente vinha falando isso antes, que quando a gente faz algo que a gente gosta... não é algo que tu leva como um fardo ou algo pesado, é um hobby, sabe? Então, a gente vê e sentir que tu realmente é muito, muito dedicada, que tu gosta do que tu faz, que o agro corre aí nesse sanguezinho. E a tua vida foi acontecendo e, né, tu caiu no agro, que era aquilo que tu via lá de criança e que tu tinha muita vontade de trabalhar, e hoje tu te identifica, né? É isso aí, né? É bonito de ver, assim, tua empolgação falando. É muito assim eu acho que vai de encontro ao que a Larissa comentou, da questão de tu te identificar e de tu gostar do que tu faz. Porque quando tu gosta do que tu faz, aquilo é leve. E aquilo flui. E eu acho que a gente consegue se entregar de uma forma diferente para as coisas. Então, o que me chama muito a atenção também no agro é a maneira como as pessoas valorizam as coisas. É uma percepção minha. Assim, as conversas, o quanto é importante a gente ter uma conversa, essa questão do olho no olho, porque a gente está vivendo numa sociedade hoje onde tudo é uma correria, as pessoas não conseguem mais parar para conversar, para realmente trocar uma ideia, e eu realmente tenho o que muitas pessoas falam, tempo de qualidade, um tempo de qualidade, de sentar, de olhar no olho, de conseguir conversar. E eu acho que dentro da negociação, dentro do agronegócio como um todo, ainda existe muito isso. Da proximidade das pessoas e das pessoas quererem sentar e quererem te ouvir. E tu também ter aquele tempo para sentar e ouvir a pessoa, ter aquela troca. Então, isso me chama muita atenção dentro do que eu faço hoje e dentro do segmento que a gente está inserida, né? Os três. Então, é muito interessante. No agro ainda tem muito essa construção de relação de confiança, né? Do fio do até bigode, tu pegar ainda, a credibilidade com a pessoa, né? Dela poder confiar em ti, ter uma troca de confiança ali. Às vezes é um processo, né? É um processo que às vezes ele é um pouco demorado, mas depois ele só vai, porque aí tu tem aquele diálogo com a pessoa, acaba que o que tu falar para ela vai te entender, né? E o que tu falou em o pessoal ir na agência, o pessoal mais velho, de mais idade, gosta bastante de conversar, sabe? Não é dessa, vamos assinar ali, vamos fazer online uma assinatura, não. Eu sei, o meu avô, ele gosta de ir na agência, gosta de conversar, gosta de estar ali, sabe? Então, é válido demais, assim, sabe? E a gente nota, assim, que... Experiência minha, né? A gente tem um atendimento bom, tu chegar e ter alguém que te escute, ou tu pegar o telefone e ter alguém que te atenda, faz totalmente diferença, né? Como faz diferença na vida da gente. Eu sempre digo que a gente não precisa saber tudo, mas a gente tem que ter o telefone das pessoas que sabem. Né? Alguém desista, né? Ótima essa frase. Roubei dele essa frase, inclusive. Eu adoro essa frase da Larissa, muito boa, muito boa. Não, e eu levo ela realmente pra vida, porque a gente tem que entender que a gente não precisa saber tudo e que nem tudo depende só
da gente, que é um processo. Eu sei que no primeiro ano que eu comecei com o Leandro na Cerealista, eu tinha uma percepção bem diferente, assim, eu queria resolver hoje, eu queria que desse certo, tinha que acontecer hoje, tinha que ser hoje. Hoje eu já vejo que nem tudo depende de mim. E tá tudo certo. Eu nunca vou conseguir fazer tudo no tempo que eu quero, porque realmente as demandas vão aumentando, e enfim. Só que demora pra gente reconhecer isso na gente, né? Como pessoa. Então, é um processo, né? Tudo que a gente faz na vida é um processo, até tu te acostumar e até tu ver que tu não precisa dar conta de tudo, né? A gente vai andando. É verdade. Graciela, nos conta mais um pouco sobre a tua faculdade, sobre essa saída. Não sei se tu moravas em Canguçu, foi para Pelotas em que momento? Ou tu fazia faculdade e morava em Canguçu? Como que funcionou isso assim na tua vida? Conta pra gente. Então, eu passei na faculdade, passei no Enem, PAV, agora eu nem me lembro mais, foi no PAV. Inclusive, pessoas que estão no ensino médio, façam o PAV. É maravilhoso, é maravilhoso. Aproveitem, né? Eu passei pelo PAV, isso aí. E comecei a faculdade de Economia, na Federal, em Pelotas. Era à noite, então eu viajava. Eu viajava naquele ônibus dos estudantes que tem aqui de Canguçu para Pelotas. Quando eu comecei a faculdade, eu já comecei a largar currículos para começar um estágio ou algo nesse sentido. E aí, eu fiz uma entrevista no Sicredi. Na verdade, eu não cheguei para a fase da entrevista. Eu larguei meu currículo, fiz aquele processo e não cheguei na entrevista do gerente. Agradeceram a minha participação. Fiquei um pouco triste, né? Eu tinha 18 anos. Eu fiquei um pouco triste e tal. Mas eu não desisti. Aí me chamaram no Banco do Brasil. Eu trabalhei 3 meses no Banco do Brasil num contrato. Trabalhei junto com o pessoal ali que formalizava os Pronafs. Tive a oportunidade de trabalhar com o Mauro, na época que ele era gerente de contas no Banco do Brasil. Foi uma experiência incrível. E fiquei os 3 meses ali, terminou o meu contrato, porque era um contrato emergencial mesmo para ajudar na época do Pronaf. E aí terminou o meu contrato e eu fiquei pensando, o que eu vou fazer agora? Porque eu achei muito legal trabalhar, né, gente? E ganhar o meu dinheiro e tal. Aí eu, vou esperar um pouco. Aí deu uns 20 dias, o Sicredi me chamou, que tinha uma vaga novamente de estagiário e que eu tinha feito a parte das provas no primeiro processo e que dessa vez, se eu tivesse interesse, eu poderia falar direto com o gerente. E eu falei, claro, com certeza, né? Tudo que eu queria. Eu fui. Assim, ó, eu lembro como se fosse ontem. Eu cheguei na agência, na frente da agência, e entrei e dei boa tarde para a colega que recém tinha sido contratada, que era uma outra estagiária, que é a nossa colega no Sicredi, hoje trabalha em Pelotas. E entrei na agência, sim, entrei na sala de reuniões, na agência antiga, não na nova, na agência antiga. E tava a Nara, que é a GAF da agência, gerente administrativa, e o antigo gerente da agência, que não é o Luizinho, não era o Luizinho que tá hoje. E eu conversei, a Nara fez várias perguntas e tal. A minha entrevista foi mais direcionada com a Nara mesmo, porque era uma vaga administrativa. E parece que eu falei por 1 hora lá dentro. E eu falei. Quando eu saí, assim, na frente da agência, que a minha mãe tava lá me esperando, que a minha mãe é, assim, ó, Deus o livre, sabe? É a minha apoiadora master. A minha mãe tava lá me esperando e ela me olhou, minha filha, tão rápido. Tinham passado 10 minutos. O que foi que eu falei em 10 minutos? Até hoje eu me pergunto, o que foi que eu falei em 10 minutos? Eu nem lembro, porque foi tão rápido. Aí deu assim, uns 2 dias, e aí deu tudo certo, eu fui contratada e tal. Mas uma coisa eu me lembro, até hoje, porque quando eu vejo a Nara trabalha com nós ali na agência, eu lembro da Nara me entrevistando e me olhando assim. Certo, um cara de assustado ou alguma coisa assim, e ela me acolhendo, sabe? Mesmo, num sentido assim de acolhimento, porque realmente eu devia estar muito nervosa, né? A gente falei em 10 minutos. Mas a hora de entrevista de emprego é uma coisa. É uma hora complicada, né? O pessoal fica... Não tem como Fica ansioso, né? Não adianta. Sabe que aquela pessoa do outro lado tá te cuidando, tá te, né? Avaliando. Eu já ia travar na hora. Bom, tu deve ter falado tão ligeiro que você... Gente, em 10 minutos. Me diz. Nara, tu entendeu o que ela falou? O que se fala em 10 minutos? Mas enfim, gente, tu deve ter certo. respondido o que ela te falou e era o que ela precisava escutar e deu. Deu certo, porque eu fui contratada. E aí, eu entrei no Sicredi, aí eu trabalhava durante o dia, saía do Sicredi, pegava o ônibus, ia para Pelotas, ia para aula, voltava. Loucura, era né? essa a minha rotina no período da faculdade. Quando eu estava no final da faculdade, o Sicredi estava passando por um processo de centralização
da parte de processos do agronegócio. E aí, como eu tinha muita afinidade, faziam, 5 anos que eu estava no Sicredi, e eu trabalhava muito direcionada a isso. Ainda? Não, eu já era contratada. Eu fiquei 1 ano de estágio e fui efetivada, fui contratada. Aí eu fui convidada para ir para essa área de apoio ao agronegócio na sede da cooperativa. Aí eu acabei sendo transferida para Pelotas no final da faculdade. Aí morei com uma amiga minha lá em Pelotas, terminei a faculdade e tal, consegui comprar o meu apartamento, consegui dar vários passos na minha vida nesse período que eu estive em Pelotas. Aí depois disso, abri uma vaga em Canguçu novamente, só que aí para trabalhar na área comercial. E aí eu retornei para Canguçu para trabalhar na área comercial aqui da agência, que é onde eu trabalho hoje. Agora, esses dias eu tava conversando com a Larissa, eu tava fazendo as contas, fazendo 3 anos, vai fazer 5 anos praticamente que eu voltei, a gente até se perde. Então, foram várias experiências que eu pude ter, assim, dentro do Sicredi. E uma das coisas que eu sempre falo, tanto internamente, ou quando eu vou conversar com alguém, quando alguém vem me perguntar sobre o Sicredi, ou como é a carreira, né, de trabalhar em instituição financeira, e num todo, assim, eu sempre falo uma coisa: a gente pode ser o que a gente quiser, desde que a gente tenha força de vontade e desde que a gente corra atrás. Porque, por exemplo, trazendo para a minha vida profissional, eu trabalhei 7 anos com processos e no administrativo. 7 anos, é muito tempo. A primeira parte da minha carreira dentro do Sicredi foi dentro de uma sala, fazendo processos e manuais e sistema. E como que uma pessoa que só faz isso, do nada ela vai sair atendendo, falando no telefone, conversando, tal, participando de eventos? Então, assim, ó, é um processo. A gente passa por esse processo. Mas a gente pode ser o que a gente quiser. Desde que a gente tenha força de vontade, sabe? Só depende da gente. E acho que isso também vale para nós mulheres. Que não existe, mulher é para isso, ou mulher é para aquilo, ou esse cargo não é para mulher, ou isso já foi. A gente pode ser o que a gente quiser. Basta a gente querer se desenvolver e correr atrás, né? Isso aí. A gente tem como, a gente tem potencial. Então, a gente pode ser o que a gente quiser. Essa é a minha frase. Assim, tu tinha sonho de ir pra área comercial? Então, eu almejo várias coisas na minha carreira. E eu sou uma pessoa muito inquieta. Então, no momento que eu tô num processo, ou tô fazendo algum trabalho, e aquilo tá já, assim, a mesma coisa, sabe? E eu já sei muito aquilo, porque a gente nunca sabe tudo. A gente sempre tem que aprender. Mas quando aquilo já tá mais confortável, quando eu já entro na zona de conforto, eu já quero algo diferente. Tá na hora de ir pra zona de desconforto. Isso aí, eu já quero algo diferente. Então, a questão do comercial foi muito isso. Foi muito assim, eu já tô totalmente na minha zona de conforto. Eu já contribuí muito, mas eu posso contribuir de outra forma. Eu posso aprender outras coisas, eu posso desenvolver outras habilidades. Então, vou me desafiar. E aí, eu tive um incentivador, que foi o Luizinho, que comprou a minha ideia de uma pessoa que trabalhava numa sala fechada e queria se desafiar para atender no comercial. Mas tu tem uma característica muito comunicadora, né? Tu tem muita facilidade de se comunicar. Então, eu acredito que ele tenha visto isso com certeza. E quando eu estava na parte administrativa, muitos dos treinamentos que a cooperativa fazia internamente era eu que conduzia. Então, eu tinha essa facilidade, assim, de, tipo, falar pro pessoal. Claro, eu tenho um pouco de nervosismo ainda. Normal, isso é normal. Mas eu tinha muito isso. E eu sempre gostei muito de fazer isso como colega dentro da empresa. Eu acredito que seja uma das características que os meus colegas me dariam. Falante. E, segundo, eu gosto de compartilhar. Que seja uma mínima coisa que eu aprendi, mas eu adoro compartilhar. Porque eu sempre falo que quanto mais conhecimento todo mundo tem, mais todo mundo evolui junto. E quanto mais eu te passo, mais sobra tempo para que eu possa aprender algo novo. Então, eu gosto muito de compartilhar as coisas. E eu acho que muito nesse sentido que eu buscava ser a multiplicadora dos treinamentos, de conversar com as pessoas. Então, de certa forma, eu já estava criando algo relacionado a isso. Mas foi nesse sentido de desafio, assim. Eu não tinha uma coisa tipo, eu quero ser comercial. Não, eu quero um desafio. Cerealista Bar.
Localizada na Solidez, primeiro distrito de Canguçu, a Cerealista Bar possui atualmente amplo local para armazenagem de grãos. Atuando no ramo desde 2020, trabalhando com transparência e honestidade. O nosso administrativo e financeiro controla todo o seu fluxo de movimentação, assessorando o cliente em suas dúvidas operacionais, comerciais, fiscais e tributárias. Com uma equipe qualificada, oferecendo comprometimento, agilidade e qualidade no serviço. Venha até a Cerealista Bar conhecer sobre a empresa. Faça-nos uma visita e tire suas dúvidas. E falando sobre desafio, qual foi assim um dos maiores desafios que tu teve quando tu entrou na agência, na tua vida profissional? Qual foi um dos baques, assim, uma barreira que tu teve que suportar? Acho que a primeira coisa que eu sempre falo é como é difícil a gente crescer, a gente ficar adulto de verdade. Dói às vezes. Dói, né? Dói. E eu acho que o principal foi isso, assim, foi meio que me colocar como protagonista da minha vida, sabe? As coisas dependem de mim, eu tenho que acordar, eu tenho que ir lá e trabalhar, eu tenho que sair do trabalho, eu tenho que ir pra faculdade, eu tenho que voltar. Eu não tô ali só, não é, eu não quero dizer assim, tipo, na barra da saia da minha mãe, não é isso. Eu não tô ali coladinha com ela, sabe? Agora eu tenho que ir por mim também, sabe? Eu tenho que, se não foi um dia tão bom, eu tenho que levantar a cabeça, entender que aquele dia não foi tão bom, mas que virão melhores e, sabe, seguir. Eu acho que pra mim o meu maior desafio na carreira profissional no início foi esse, porque eu também tava crescendo, sabe? Você era bem jovem também, né? Eu comecei com 18 anos, então, tipo, estudando, trabalhando e tendo que conciliar tudo isso. Várias coisas pra conciliar. Tudo junto, sabe? E aí entra muito um link com a minha vida pessoal. A minha mãe, ela foi casada com meu pai quando a minha mãe engravidou, nova, com 17 anos, isso há alguns anos atrás, com 17 anos, e ela e meu pai não deram certo, e a minha mãe praticamente me criou com a ajuda dos meus avós. Então, eu tinha muito isso, tipo, de uma questão que eu tenho até hoje. Tipo, eu faço qualquer coisa pela minha mãe, entende? Porque eu sei, tipo, o quanto foi bom o incentivo e as coisas que ela fez para que eu tivesse conseguido as coisas para mim. Com certeza, se tornou uma inspiração para ti, né? Sim, a minha mãe é total inspiração, assim, tipo, de garra, de dizer, olha, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tu precisa buscar as coisas por ti. Então, é muito nesse sentido, assim, de que, tipo, eu comecei a trabalhar, porque eu fiquei pensando, poxa, também quero ajudar ela, sabe? Eu também posso ajudar de alguma forma, que seja buscando coisas pra mim, porque ela sempre falava, olha, em primeiro lugar, estudar, tu tem que passar numa faculdade. A minha mãe, quando eu entrei na faculdade, a minha mãe era formada só em técnico. Minha mãe é técnica de enfermagem hoje. Trabalha no hospital há vários anos, mais de 20 anos. E a minha mãe falava muito, olha, tu tem que fazer uma federal, tu tem que... primeiro o teu estudo, tu tem que correr atrás e tal. Ela me incentivou muito. Então, eu tinha sempre isso em mim, sabe? Que eu precisava dar esse retorno pra ela, sabe? Então, muito nesse sentido, assim, que eu fazia isso. Por isso, a parte pessoal me impulsionava muito na vida profissional. Porque, poxa, cara, ela tá fazendo por mim, eu quero fazer por ela. Sabe? Mas que legal que tu tem essa visão da vida, né? Porque tem muitos que acabam... já que a minha mãe faz por mim, não precisa fazer, né? Verdade. Então, que legal que tu tem essa visão e essa ação tomada, né? De ir pra frente. Um mindset de crescimento, de ir pra frente. Não, e muito orgulhosa a mãe dela deve estar, né? Nossa Senhora! Que legal. Que legal. Não, que legal essa tua jornada toda. Eu sempre digo que a gente sempre passa por batalhas no início, né? É um processo, tu passa por dificuldade, mas a gente tem que saber lidar com as dificuldades e não fazer delas um auê. Tu tem que saber lidar, contornar a situação e no fim dá tudo certo. Né? Tem um pensamento positivo, tu é bem positivo, assim, pra falar, né? A gente Demais. Tem uma energia legal. Uma energia muito boa. Isso faz bastante diferença. A gente tava falando com a Nara, né? Também sobre isso, né? Sobre a importância da gente pensar positivo, né? Eu vejo muito isso, assim, porque
A minha mãe, ela é bem positiva, assim. A minha mãe é bem pra cima, assim. Uhum. A minha mãe brinca comigo, às vezes, nos dias que eu tô ranzinza, ela diz, minha filha, tu vai envelhecer muito rápido. Vamos se animar. Ela fala bem assim, ela é assim, a minha mãe é um bolaço, vocês não têm noção. E aí eu penso muito, assim, nesse sentido e tento pensar coisas positivas também pra mim, porque, falando da minha vida pessoal, até me desculpem se começar a chorar, tá? Que eu vou tocar num assunto que é muito importante pra mim. Eu perdi a minha avó em agosto do ano passado. E a minha avó foi a principal pessoa apoiadora da minha mãe. Quando minha mãe engravidou, na minha criação, tudo mais. Meu avô também. Os dois, né, na verdade. Mas a minha avó, a minha avó era uma agricultora, dona de casa, que criou os filhos. E o meu avô que trabalhava para fora, dentro daquele modelo que era o tradicional da família, mas não querendo trazer com preconceito, com qualquer coisa nesse sentido, tá? Só trazendo o que era a realidade. E a minha avó, mesmo ela sendo só cuidando da casa, fazendo as coisas dela, não trabalhando para fora, ela incentivava a gente de que a gente tinha que fazer pela gente, sabe? E a minha avó tinha uma positividade, assim, a minha avó tinha uma coisa boa, uma energia. A minha avó era menor que eu, mais baixinha do que eu. Só que ela era tão gigante, sabe? E ela tinha uma coisa, assim, que eu nem sei explicar pra vocês. Eu sinto muita falta disso, eu sempre digo. Que eu só queria poder chegar lá na casa dela e dar a mão pra ela. Como eu sempre dava, nas últimas vezes agora. Porque era uma energia, uma coisa, assim, Tu sabe? te sentia acolhida. Eu não sei Era um explicar, era abraço. como se fosse... Tipo, eu colocava o carregador da Graça na tomada, entendeu? A minha avó me chamava de Nene. É assim o meu apelido. Várias pessoas me chamam assim, inclusive me conhecem assim. Eu chegava e a avó olhava pra mim e dizia assim, Nene! Cara, quando ela falava isso, Era o suficiente já. eu não Usava sei mais explicar pra vocês, assim, tipo, o quanto recarregava, o quanto era carregado aquilo de coisas positivas e energias positivas. E eu penso que ela tá aqui comigo, entendeu? Com certeza. E se ela não pode verbalizar, e se ela não pode passar essa positividade para as pessoas, talvez seja o meu compromisso, desde então. Então, todas as vezes que eu me fico um pouco para baixo e tal, eu tento parar, pensar nela, sabe? E pensar, não, eu preciso, sabe? Eu preciso seguir isso, eu preciso estar aqui, eu preciso ser positiva para mim e para os outros, porque ela tinha esse papel, sabe? Tinha uma energia boa. E é a mesma energia que tu passa para as pessoas. Ela então, tinha... tu tinha ela ali como base. Tu te referencia nela. Ela foi, assim, na verdade ela não foi, ela é, junto com a minha mãe, os meus 2 pilares, sabe? De crescimento, assim. Então, acho que é por isso que eu falo muito disso de protagonismo da mulher, da gente conseguir as coisas, porque a gente consegue, entendeu? Não tem por que não tem por que não ir atrás. E elas foram muito papéis extremamente importantes na minha vida, as duas. Tenho a minha irmã, que é, meu Deus do céu, a minha pequenininha, que já é adulta também, e que são, tipo assim, são exemplos de mulheres ímpares, guerreiras, sabe? E que vão atrás das suas coisas, cada uma dentro do seu tempo, da sua realidade, das suas dificuldades. Então, assim, eu fico meio embargada ainda quando eu falo da minha avó, porque eu tenho uma saudade, assim, eu tenho um buraco dentro de mim, assim, muito grande ainda. Eu sinto muita falta dela. Mas ela é minha inspiração. E essa questão de ser mais positiva, porque eu acho, assim, que a gente pode fazer pela gente, sabe? A gente pode atrair energias boas para o nosso redor. E se a gente pode fazer isso, vamos fazer isso. Por que entendeu? não fazer, né? E aí, tipo, ela é minha inspiração nesse sentido, assim, de, tipo, não desistir, de pensar que, tem uma dificuldade aqui, mais pra frente vai ter uma recompensa, vai ter algo melhor. Existe por que lutar, existe algo depois, entendeu? Então, é coisas nesse sentido, assim, que eu trago, que, por exemplo, talvez eu pudesse ter compartilhado essa energia com ela em dado momento, mas que talvez eu não tenha feito, ou talvez eu não tenha sentido, mas pra ela eu tenha feito. Com certeza. Entende? Que sim. Mas muito dessa minha positividade é por causa dela, assim.
É uma coisa que eu penso que é o que eu posso fazer. O que eu posso fazer por ela? E tu deixar pro mundo a mesma coisa que ela te deixou, assim, né? O legado. Porque é isso que fica da vida, né, Graciela? É. O que a gente deixa, assim, de legado. Quando eu lembro da minha avó, que também foi uma mulher muito marcante na minha vida, eu lembro dela todos os dias. Ela era uma mulher muito espirituosa, assim. Então, sempre vem uma frase, uma coisa dela. E eu penso assim, é isso que eu quero deixar para as pessoas quando eu for embora. E no teu caso é a positividade, né? Porque é isso que fica da vida, não é o material, não. Não é nada É disso. o que a gente passa para aqueles que estão perto da gente, E né? como a gente é e era e é apegado em avós, né? E avós. Que coisa linda a gente ter a voz para ser apegado, porque eu acho que É uma isso faz fonte de diferença na inspiração, nossa vida. porque o meu avô, ele sempre conta tudo que ele passou ao longo da vida dele e tenta trazer para a realidade para passar um ensinamento para te dizer como é que era e como tá hoje, mas também ver as batalhas que teve nesse trajeto, né? Eu sempre digo que vô e vó são peças chaves, né, dentro da gente e fora também. E é um privilégio, não são todos que têm isso, né? Esse vínculo com a voz, assim, né? São todas as pessoas. Eu sempre digo que eu me sinto privilegiada por ter convivido com a minha avó todo esse tempo, sabe? E ter convivido próximo e estar com ela e poder conversar e sentir tudo que ela tinha para me passar, sabe? Porque era um amor, eu nem sei, sabe? Sabe assim, quando tu não tem o que dizer, tu só sente aquilo que é muito forte. É assim, é Com certeza uma ela coisa tá muito gigante, presente sabe? em ti, né? Tu sentindo tanta essa força. Eu sei o que ela fala. Também emocionei. Eu ainda... Isso é uma coisa que eu pensei... Eu vim pensando nas coisas que possivelmente eu falaria. E eu fiquei pensando, talvez eu não toque no nome dela. Talvez eu não fale. Porque ainda é uma coisa que é bem complicada pra mim, assim. Mas depois eu pensei, cara, ela era uma pessoa fantástica. Eu tenho que falar dela todas as vezes que eu puder falar. Sempre que e tu sempre que chegar num assunto, eu tenho que falar dela. Porque ela é fantástica. Ela é uma pessoa iluminada, sabe? No mundo, assim. Pelo amor que ela tinha por tudo. Então, por isso que eu trouxe, assim. E ela e a minha mãe, assim, foram pessoas que... Sempre te apoiaram, né? Muito. Desde o início. E a minha mãe é muito... Eu brinco que eu fui criada na escola da Gilciane. De que a gente tem que fazer as coisas e que a gente tem que ir atrás, sabe? Eu acho que é por isso que eu tenho isso muito forte. Isso é muito forte em mim. Assim, de tipo, tem que fazer. Não pode ficar esperando, não vai vir, não, sabe? Eu digo que é a escola da Gilciane. Ninguém vai fazer risada. pela gente. É isso aí. Que legal, Graciela. Nossa, uma história tão linda, né? Eu acho que tem tanta coisa ainda que a gente pode compartilhar junto. Mas conta aí pra nós, como é que é a tua vida profissional? Como é que são as mulheres? Elas participam bastante no Sicredi? Elas vão junto na agência? Tu ainda vê que elas ainda são mais da parte de casa e burocrática? Eu sei que normalmente é o homem que faz, mas elas são presentes junto ali no cotidiano de vocês? Então, o que eu posso dizer? Eu acredito que na realidade, hoje, né, no que a gente vive, é bem o que eu comentei. Eu acho que as mulheres estão realmente buscando o protagonismo delas. E o seu lugar, né? E o seu lugar. No campo também, Graciela, tu vê isso? Eu vejo isso porque, assim, claro, muito relacionado ao meu convívio e ao o que eu tenho de abrangência num sentido de conversa, de pessoas que eu convivo, do Sicredi. A gente promoveu eventos no Sicredi específico para mulheres, para a gente trazer elas como voz de fala mesmo, como, né, voz de fala que fala? Eu acho que é, né? E aí, conversar, ouvir a opinião das mulheres, a gente fazer eventos que sejam com a principalidade na mulher, para que ela tenha essa abertura de poder conversar, de poder falar. E hoje, Larissa, vou fazer uma comparação de quando eu voltei para Canguçu para trabalhar na área comercial até hoje, tá? Hoje, da carteira de produtores que eu atendo, eu conheço 100% das mulheres, as esposas. Eu tenho muitos produtores onde o produtor é associado e a produtora é associada. Que legal. Ela
faz o custeio da lavoura dela, Faz a ela faz o movimentação. investimento da máquina, ela tá por dentro do que está acontecendo na propriedade, de como os insumos foram negociados, de qual a fase da lavoura. Eu tenho muito isso, Que legal. sabe? As mulheres, elas estão buscando. E eu digo muito não estão buscando porque a gente, como mulher, a gente tem que se colocar num lugar de a gente ir lá e fazer o negócio, sabe? Então, assim, eu tô Ter autonomia, né? Ter autonomia. Eu tô vendo que, por exemplo, antes muito acontecia do produtor vir e a esposa, eu via a esposa uma vez por ano, que era na época de renovar os contratos ou alguma assinatura e ela assinava junto, né? Porque são casados. Hoje não. Hoje, a produtora, ela vem na agência para fazer a movimentação, ela vem para sentar comigo e ver como é que tá a taxa da aplicação, porque para definir em casa, conversarem, se vão aplicar o dinheiro, o que eles vão fazer, se eles vão fazer um investimento em máquina, como que tá a taxa de juros. As mulheres estão vindo nas agências ou buscando através do WhatsApp conversas num sentido de quanto que tá a Selic hoje? Que legal. Quanto que tá rendendo essa aplicação? Bom, e se a gente colocar o dinheiro dessa forma, se a gente não fazer um investimento agora? E essa regra, elas querem entender, elas querem buscar. Mulher é Tudo mais bom. curiosa. Mulher gosta de saber. E o cuidado que vem junto com o feminino, vem. né? A gente é mais cuidadosa Isso pela Detalhista. nossa natureza detalhista. É a essência nossa, né? Se Essência natural. tu ter um pouquinho mais de cuidado com o que tu vai fazer, com o que tu vai ler, porque tu realmente vai ler, né? Sim, eu vou dizer uma coisa, junto com essa participação feminina, muitos questionamentos aumentaram. Isso é muito interessante, porque isso torna o trabalho dinâmico. E aquela questão, todo mundo cresce junto, né? É isso aí. O pessoal do agro cresce, a agência cresce, a comunidade em geral cresce. Fica uma flexibilidade, né? Entre um e outro. Tanto entre agência e produtor, como produtor com comércio, né? Acaba que dá uma alavancada, né? E eu acho assim, ó, que a mulher, ela tem um papel tão importante quanto o o homem. Uhum. Nós somos iguais, somos todos iguais. Uhum. Então, não existe nada de anormal em uma mulher ir na agência para definir qual o tipo de negócio que vai ser feito naquela propriedade. Com certeza. E o que ela vai fazer? Ela vai fazer a mesma coisa do que o produtor vem, porque muitas vezes a gente atende o produtor, ele pega todas as informações e fala assim, não, eu vou em casa, porque eu vou conversar com a minha esposa, e depois eu volto, ou ela vem aqui e a gente vai definir. É da mesma forma, ela não vai lá e vai definir tudo. Então, ela vai lá buscar a informação para fazer uma definição em conjunto. Porque eu entendo assim, onde existe uma produção que tem um produtor rural e a produtora rural é uma empresa. Então, a decisão é em conjunto dos dois. Então, assim, eles vão trabalhar juntos, as decisões vão ser tomadas juntos, mas o porta-voz das informações não precisa ser somente o homem, pode também ser a mulher. Então, se tem uma mulher aí nos assistindo e não sabe por onde começar, o que começar a perguntar, vai lá na agência do Sicredi, pergunta como é que é, né? Pergunta pelo básico, não tenha medo de perguntar bobagem, entendeu? Porque Toma quando um a gente não cafezinho sabe, do Sicredi, tomem um que foi cafezinho. essencial, né? Venha porque no nunca é Sicredi. bobagem, toda pergunta é Nunca é bem-vinda. E aí, aos poucos, vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo o relacionamento, vai confiando, né, na pessoa que tá ali para colocar os questionamentos. Então, E o é isso. Sicredi também, ele é um banco, na verdade, uma cooperativa. E eu sempre digo que a cooperativa, elas abraçam a cidade num todo, tanto o comércio local aqui na cidade como o interior. E a simplicidade que a gente tem quando a gente entra num banco, numa cooperativa, né? Não vou generalizar, mas no Sicredi mesmo, quando a gente entra, gente, a gente se sente em casa, a gente se sente bem. Então, isso aí traz as mulheres mais perto também, fazem com que elas venham com mais frequência, que elas tirem as dúvidas delas, porque elas realmente sabem que ali ninguém vai olhar o tipo de roupa que ela tá vestindo, o jeito que ela for falar, enfim, ali elas vão estar lidando com É negócio, né? negócios e, enfim, vão se sentir em casa. Então, talvez
por isso que tu conhece todas as mulheres, praticamente todos os teus clientes, pela facilidade que tem de se comunicar, por, né, abraçar, por trazer a família junto num todo, né? Porque às vezes, assim, o que a Elisa comentou, qualquer pergunta é uma pergunta. Uhum. E às vezes, por exemplo, para mim o que é óbvio, para ti não é óbvio. Uhum. Então, assim, ó, a conversa, ela vai gerar um conhecimento sempre. Uhum. Então, as pessoas não precisam, as mulheres, né? As pessoas um todo, as mulheres, que é o que a gente está tratando na conversa, elas não precisam ter vergonha de ir na agência e perguntar, mas como é que funciona aqui? Às vezes a gente recebe perguntas de todos os gêneros. Uhum. Como que funciona o cartão? Como é que vem a fatura? A gente está ali para poder facilitar a vida financeira da pessoa. A gente trabalha muito, trazendo para o que a Larissa comentou, a cooperativa, ela trabalha muito num sentido de valorização do relacionamento com as pessoas daquela comunidade, com a comunidade num todo. Por isso que quando vocês chegam nas agências do Sicredi, provavelmente vocês já vão ser abordados por alguém perguntando, o que tu precisa? Aí a pessoa vai dizer, tá, mas tu é produtor rural, tu é produtora rural, qual é, né? Qual o teu ramo? Porque daí tu vai direcionado para um gerente de conta especializado naquele atendimento. Porque a gente busca, dentro da cooperativa, um atendimento consultivo. Por isso que eu digo que as pessoas podem ir lá, porque qualquer pergunta é pergunta. Porque a ideia do Sicredi, a proposta, além de ser a instituição financeira, que é o pilar financeiro, a gente também tem os pilares sociais. A gente tem vários programas de educação financeira nas escolas, que a gente busca o mesmo desenvolvimento das crianças já nesse sentido da parte financeira. Legal. A gente tem outros programas relacionados à comunidade, na parte social também. Então, a gente quer desenvolver. Essa é a pilar do Sicredi, a palavra relacionamento, que é o relacionamento com a comunidade, com as pessoas, e buscar o desenvolvimento. E o desenvolvimento não é só o financeiro, é o resto também, entendeu? É o conhecimento da pessoa, a melhoria da propriedade, trazendo para o agro, a melhoria da propriedade, toda essa parte assim, que o Sicredi possa ajudar. O financeiro sempre é consequência, né, de um conhecimento de desenvolvimento anterior, né, do e trabalho. E para a gente ter um bom desenvolvimento, a gente precisa ter um bom relacionamento. É consequência, né? Isso aí. É uma engrenagem, né? Na verdade, para te ter uma boa conversa, para te ter um fluxo bom ali com o teu cliente, tu tem que ter um relacionamento bom, né? Senão, realmente não vai fluir. Hoje, por exemplo, no Sicredi, a gente, enquanto movimento do setor financeiro como um todo, dos outros bancos, tanto na pandemia quanto pós-pandemia, foi fechamento de agências, foi levar muitas coisas para o digital. O Sicredi, ele investe ainda no presencial. A gente quer esse atendimento e a gente também investe no digital. Só que a gente não substitui uma coisa pela outra. A pessoa, o associado, ele vai escolher como ele quer ser atendido. A gente tem à disposição o WhatsApp corporativo, a gente tem à disposição os canais do Sicredi. Inúmeras transações podem ser feitas pelos canais do Sicredi, mas a gente quer que a pessoa vá na agência. O atendimento presencial é importante. A gente quer que a pessoa vá lá. Se ela quer trocar uma ideia, se ela quer ir lá tomar um cafezinho, pessoal, venham tomar um cafezinho no Sicredi. O cafezinho do Sicredi tem um gosto diferente. Tu que diga, né? Tem um gosto diferente do cafezinho do Sicredi. A gente busca por isso, a gente quer essa conversa próxima. Sabe? A gente nota isso, que sempre que a gente procura alguém do Sicredi, por qualquer canal, tanto WhatsApp, telefone ou via agência presencial, a gente sempre é super bem atendido. A impressão que tem é que aquela pessoa tá sempre te esperando ali, sabe? Que ela não tá cheia de... Tipo assim, tô aqui esperando pra conversar contigo. Isso faz muita diferença, sabe? A gente se sente acolhido. A gente ter um bom relacionamento é a peça-chave, assim, eu acho, pra tu ter mais clientes, pra tu ter clientes fiéis ao teu lado, né? Tu tem que ter um bom relacionamento e isso aí cria credibilidade, que é o que a gente vinha falando anteriormente. Que pra gente ter uma credibilidade, uma confiança ali entre ambos, né? A gente precisa de um bom relacionamento, né, entre as pessoas. Isso aí vale num todo, não vale só para um banco, vale para um comércio, vale no geral, até em casa mesmo também, né? A gente cultiva a confiança
Na verdade, nos relacionamentos é isso que a gente faz, seja pessoal, seja profissional, a gente cultiva confiança. E eu acho que a gente precisa muito de uma característica que eu sempre falo também, que é a empatia. A gente sempre precisa se colocar no lugar do outro, porque da mesma forma que eu tô precisando de ti, vai ter um dado momento na vida que eu também vou, alguém também vai precisar de mim, tu também vai precisar de alguém. Então, eu acho que é muito disso também, tem muita relação com empatia. Tu se colocar no lugar do outro, tu ouvir o que a pessoa tem, acolher aquilo. Não entender. é só sobre dinheiro, é ter com quem Não, contar, né? Isso aí! Olha aí, Larissa! Muito bom, Larissa, muito bom. Isso aí, Muito gurias. Que bacana Legal, foi a nossa né? conversa. A gente Show pôde de bola. compartilhar um pouquinho da tua vida pessoal, que foi bem emocionante também, né? Tu tem crescido, né? Eu acho que simultâneo, né? Enfim, tanto na vida profissional quanto pessoal. É muito bom a gente ter essa troca de ideia aqui, né? A gente leva muito aprendizado. E eu sempre digo que a gente sai renovada, né? É verdade. Faz tão bem, porque a gente tá em meio à correria, essa época é complicado, né? E às vezes a gente chega assim, sabe? De alma lavada, né? Eu já chego lá no escritório e já digo pra Natália, foi tão boa a gravação hoje, parece que me dá um ânimo pra gente seguir, né? É verdade. E é bom a gente ter essa troca. Então, foi muito bom te ter aqui conosco, né? Uma honra, né? Que tu possa vir em outras oportunidades, né? E sempre nos passando informação, né? Da tua vida profissional, enfim, do que o Sicredi tem a agregar na nossa vida, né? E muito obrigada por ter estado aqui conosco. Eu também E quero foi uma agradecer. Assim, foi muito legal te receber aqui. Fiquei muito feliz em saber que tu é neta do seu Adão Bigode. O seu Adão Bigode foi muito importante para o desenvolvimento da Betinha. A Betinha está fazendo 55 anos esse ano. Ele trabalhou uns bons anos lá e eu cresci escutando falar bem do seu Adão Bigode. Ele foi realmente uma pessoa muito importante para nós, para a oficina, que era muito, muito grande, né? Naquela época que se reformava muito o implemento. Então, aqui quero te agradecer. Agradecer a ti, o teu avô e a tua família, que se envolveram sempre muito, assim. Lembro nas festas de estar todo mundo presente, enfim. Então, E eu muito tenho legal. certeza, vou dar um pontinho-chave, que a tua mãe deve estar muito orgulhosa da mulher que tu te tornou e da profissional que tu te tornou. Não só ela, também Obrigada. pessoas que não estão mais presentes hoje aqui, mas que tu tem um carinho muito grande, que vão estar sempre te acompanhando. Eu sempre digo isso, né? E acredito que seja uma admiração e tanto, né? Da tua família, pela pessoa que tu é. Tanto como pessoa quanto profissional, mas a simpatia, o carinho que tu transmite para nós, né? E num todo, assim, eu conheço a tua mãe também, e ela é tal qual, é a mesma coisa. E, enfim, Graciela, foi bom demais essa troca. E assim, não é por acaso que tu estás onde tu estás e que tu vai chegar onde tu Uma quiser. trajetória porque, muito bonita. Tu tem uma força gigante dentro de ti que contagia a gente. É muito legal. Foi muito legal conversar contigo. Te agradeço do fundo do coração. Ai, gurias, muito obrigada. Eu que tenho muito que agradecer. Assim, eu tô muito feliz de poder estar aqui para conversar com vocês. Confesso que eu estava um pouco nervosa no início, pensando, meu Deus. Mas Faz parte. foi tranquilo. Foi tranquilo, assim, foi muito bom a maneira como vocês acolhem a gente aqui na conversa, como flui. Quero desejar para vocês muito sucesso. Vida longa ao podcast, que a gente Amém. possa ouvir muitas mulheres com muitas experiências aqui, que eu acho que isso é algo que engrandece, né, o nosso processo de crescimento como um todo. E dizer que eu me sinto muito grata por estar aqui e pelas palavras de vocês. Quero dizer que admiro muito as duas, como mulheres tocando os seus negócios e pela representatividade que vocês têm também. Quero te dizer que meu avô é apaixonado pela Betinha. Meu avô sempre tem muitas histórias. Ele Eu andou me fazendo criei uns serviços esse tempo para nós. Foi a coisa mais linda de ver ele lá trabalhando. até hoje, ele segue fazendo alguma coisa, assim, porque ele não para, e é ótimo, né, que a pessoa não pare nunca, sempre esteja envolvida com alguma coisa. E, assim, foi uma oportunidade ímpar, assim, de verdade, assim, de estar aqui com vocês. Quero agradecer, me coloco à disposição também, Com certeza. para tudo que vocês precisarem. Contem comigo como apoiadora. Eu gosto muito desses movimentos. E
Eu brinco, né, que eu tenho que ter bastante força para correr atrás das coisas, né, porque de tamanho eu só tenho 1,5 m, então eu tenho que ter muita força para correr atrás das coisas. Tu tem bastante força. Gra, passa um recadinho aí para as mulheres que estão aí do outro lado, né, para dar uma incentivada nelas, enfim, que nos assistiram e nos acompanharam ao longo desse podcast hoje. Então tá, o que eu posso dizer, meninas, mulheres, moças? Eu acho que a gente tem que cada vez mais buscar o nosso espaço. A gente precisa correr atrás das coisas que a gente quer. E a gente precisa se apoiar nas pessoas que nos dão força. Nas mulheres que a gente tem na nossa família, nas amigas que a gente tem ao nosso redor, nas colegas. E eu acho que a gente precisa criar esse movimento de crescer juntas. De, sabe, buscar cada vez mais o nosso espaço. Eu acho que é mais nesse sentido. E muito obrigada às pessoas que tiveram um tempo aqui conosco, nos assistindo. É isso, obrigada. Nós também agradecemos. Muito obrigada, gente. Obrigada, Fiquem pessoal. bem e nos vemos logo, né? Isso aí, em seguidinha já estamos de volta com mais um episódio, né? Tchau, tchau.